Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Vanessa Menezes, ela que é pedagoga e mãe de uma criança autista. Vanessa, conta pra gente, estamos na semana de conscientização, né, de pessoas, sobre as pessoas com transtorno do espectro autista. Qual o maior desafio hoje que tem em termos de conscientização, em termos de trazer à luz informações sobre o tema? É tornar, principalmente, né, um mundo mais inclusivo, para que essas crianças possam não só ser entendidas, mas que o público desenvolva a empatia, né, entender o olhar do outro e também convencer aos familiares, né, que acabaram de ter esse diagnóstico ou que ainda estão buscando, de que as nossas crianças precisam estar inseridas em sociedade. Eles não podem jamais estar presos dentro de casa. A gente precisa mostrar ao mundo que os nossos filhos, todos eles têm potencial, todos eles podem aprender, né? Então, a semana da conscientização, o dia da conscientização existe justamente para isso, para que a gente possa conscientizar. Quando você tem a formação em pedagogia, a formação te ajudou de alguma maneira com teu filho? Sim, sim. Eu me formei e logo em seguida eu fui ao mercado de trabalho e tive a oportunidade, não só durante o estágio, né, durante a graduação, mas como também na área profissional, quando eu fui atuar, o contato com algumas crianças autistas. E conversando com as auxiliares dessas crianças, eu fui percebendo um pouco mais das características que eles apresentavam, através de relatórios também que a gente recebia. Então, a gente vai percebendo algumas características no dia a dia, enquanto profissional eu fui percebendo. Então, o fato de eu já ter esse acesso, né, ao conhecimento facilitou para que eu pudesse perceber os primeiros sinais tão precoces que a minha filha foi apresentando. Apesar do autismo ser bem mais prevalente, é tanto que a cor é azul representada, né? Muito mais com os meninos. Nela foi bem aparente e aí eu não tive dúvida nenhuma. Então a minha profissão me ajudou muito nesse sentido. Quais os primeiros sinais? Que eu percebi particularmente na Laura foi a ausência do apontar. Ela restringia o olhar, ela não gostava de olhar muito nos nossos olhos, ela levava as mãos aos olhos para não falar. Ela também, quando a gente pedia um comando para que ela pegue a bola, joga a bola, brincadeiras de faz de conta, por exemplo, vamos brincar de casinha, brincar de colocar o bebê para dormir, vestir roupinha, brincadeiras de faz de conta. Tinha uma ausência. Algumas estereotipias, que são movimentos repetitivos, ela já começava a apresentar pouquinho, mas já apresentava. Então, foram sinais sutis, né, que ela foi apresentando à medida em que os meses passavam. Então, com 1 ano de idade, eu já percebi a perda de algumas habilidades que ela já fazia, como, por exemplo, bater palma, demonstrar alegria, que foi algo que ela foi diminuindo. Então, se eu e o pai se ausentavam, ela não demonstrava alegria, tanto faz. Se o pai ou a mãe estivesse lá, se a gente chegasse ou a gente saísse, ela não demonstrava claramente essas emoções. Então, aquilo começou a dar uma incomodada e dizer assim, não tem algo que está certo, tem algo que precisa ser investigado. E quando se pensa nisso, Vanessa, qual foi a importância desse diagnóstico precoce para ti? Todo diagnóstico precoce, ele prevê um prognóstico futuro melhor para aquela criança, porque existe uma neuroplasticidade aí que se investiga, né, que os neurônios estão se desenvolvendo. Então, não só para minha filha, mas para qualquer criança que a intervenção vem o quanto antes melhor, ainda que não se tenha um diagnóstico, ele é importante nesse sentido. E naquele momento eu precisava buscar esse diagnóstico com os profissionais corretos, porque apesar de eu ter a experiência e ser pedagoga, eu sou a mãe da Laura, né? Então, eu não posso jamais tratá-la como uma paciente minha. Ela é a minha filha, ela não é a minha aluna, ela é a minha filha. Então, eu busquei esses profissionais nesse sentido, para que a gente conseguisse ter essa intervenção precoce, para que ela pudesse aprender
muito mais dentro daquela fase de desenvolvimento, porque uma das características do autismo é justamente esse déficit de desenvolvimento que a criança apresenta, né? Ela atrasa em alguns aspectos, seja sensorial, seja o aspecto motor, seja o aspecto cognitivo, o aspecto de estar se comunicando com outras crianças da idade dela, o desenvolvimento da linguagem principalmente. Ela balbuciou quando tinha 8, 9 meses, os balbucios não vieram antes desses meses, e aí já houve um atraso nesse sentido. E a partir daí eu fui vendo que, após um ano, ela parou de balbuciar. Então, existia uma ausência de linguagem, né? Eu não esperava uma fala, mas eu esperava que ela desenvolvesse uma linguagem comunicativa, onde ela pelo menos pudesse apontar, olhar para o objeto quando eu solicitasse. Então, a ausência disso tudo foi o que chamou a atenção. Vanessa, como foi para ti descobrir? Você lembra do dia que você começou a descobrir como diagnóstico fechado isso? Então, mês a mês, eu fui pontuando num portfólio, que foi um instrumento que eu aprendi a fazer na graduação com a professora de uma disciplina de pedagogia, e mês a mês eu ia pontuando, escrevendo habilidades que a minha filha desenvolveu e deixou de fazer, né? E aí, mês a mês, eu ia pontuando que algumas habilidades acabavam sendo esquecidas. E aí eu fiquei muito tranquila, sabe? Porque o fato de ter conhecimento sobre o assunto não me deixou, em momento algum, viver o tão famoso luto que muitas famílias vivem. Então, eu me sentia capacitada, eu me sinto capacitada e preparada para lidar com o autismo. Você é uma profissional. E de qualquer criança. Dentro de casa, você conseguiu ter o apoio dentro de casa? Então, a princípio, com o meu esposo, né, eu tive que ensiná-lo, né, apresentá-lo ao autismo, dizer como que funcionava. Para a família dele também, eu visitei alguns parentes, a gente trocava informações através do WhatsApp também, quando fazia algumas visitas, ou tinha festa, algum evento, a gente sempre sinalizava para conscientizar nesse sentido, porque o desconhecido assusta. Eu imagino. Então, há também aquela expectativa do filho idealizado, né? E como vai ser o futuro desse meu filho? Então, para alguns familiares, acabava que essa parte assim, e mais para frente, como é que vai ser? Né? E meu filho, ele vai ser independente, ele vai ter autonomia? Então, foi um receio nesse sentido. Eu jamais pensei nisso. As terapeutas até brincam que parece que eu já fui preparada para receber a Laura, porque todo esse percurso de aceitação, de luto, eu pulei essa parte, eu não vivo essa parte. A parte que eu vivo é de correr atrás do diagnóstico, de pesquisar os profissionais habilitados na área que tem uma formação específica para o autismo, para fazer as intervenções precoces, e que isso é muito importante. Às vezes a gente não dá tanta atenção à formação daquele profissional. Vou levar para terapia só por levar. Não vai dar resultado. E, na verdade, dá resultado, se você tentar 100% e com os profissionais corretos. Qual é a rotina da Laura? A rotina da Laura hoje são escola pela manhã, todos os dias de segunda a sexta, e terapias de terça aos sábados. Ela só não faz terapia segunda e domingo porque eu não consegui ainda. Mas que tipo de terapias ela faz? Então, dia de terça ela faz fonoaudióloga, fisioterapia, ela faz psicóloga e faz também integração sensorial, numa instituição pelo SUS. Tudo pelo SUS? Todas as de terça, sim. E a de sexta-feira, sexta e sábado também é pelo SUS. E é importante dizer que é uma instituição que oferece uma terapia de qualidade. Os profissionais de lá, o currículo está para quem quiser consultar. São profissionais que mensalmente e às vezes semestralmente estão sempre se capacitando, procurando formação na área de autismo e na área de intervenção precoce. Ela está com profissionais que entendem o universo infantil, que é a faixa etária dela.
que foi uma das dificuldades que eu tive no início para fechar o diagnóstico. Eu não encontrava profissionais com formação de intervenção precoce. É tanto que muitos diagnósticos acabam por vir após os 5 anos de idade, após os 3 anos de idade. Então, nós temos planos de saúde, e na época nós procuramos, e o plano de saúde dizia assim para mim: você tem que esperar a sua filha fazer 3 anos para ter um diagnóstico. E eu ficava abismada, porque nos Estados Unidos, esse diagnóstico ele acaba vindo até com 1 ano de idade. Já ouvi relatos e li artigos, matérias, de até com meses, porque existe um protocolo que o pediatra tem que fazer. É lei, mas os pediatras não fazem. Como há uma falha de fiscalização, que aí perpassa por todos os âmbitos, em todos os sentidos, tanto na parte escolar, quanto nessa parte do diagnóstico, há uma falha nesse sentido. A gente tem bastante lei, ainda há muito do que se aprovar em função das crianças autistas, dos adolescentes, dos adultos, porque eles crescem. Eles não são crianças eternamente, né? E é preciso pensar em políticas públicas nesse sentido também. E aí, a minha dificuldade no diagnóstico foi justamente essa, de achar os profissionais. E quando eu achei, eu fiz o caminho inverso. Normalmente, quando a gente nota enquanto profissional na escola, a gente sinaliza para os pais e pede para procurar um neuro ou um psiquiatra infantil. Como eu já estava do lado de lá, eu fiz o contrário. Eu procurei uma equipe multidisciplinar, peguei os relatórios, juntei com o meu portfólio, com uma gama de vídeos que eu tinha também, e aí consegui marcar a consulta com o neuro. Na primeira consulta ele já fechou, que é algo muito difícil de acontecer. Quando se procurou os médicos, principalmente plano, tem pouco tempo de dedicação que um médico tem, precisou peregrinar, precisou buscar, ou isso daí, exemplo, você falou do protocolo. Que protocolo não foi respeitado, por exemplo? Então, a começar pelo pediatra. O pediatra é o médico que está mensalmente, né, com aquela criança nos primeiros meses de vida, e depois, às vezes, de 4 em 4 meses é a consulta. Então, o pediatra ele não vai só examinar a parte clínica do bebê, ele vai observar como é que o bebê, como é que a criança se comporta, né? Alguns incômodos que a mãe também pode relatar, até porque o pediatra não está 24 horas com seu filho, ele está só naquele momento. E existem umas perguntas que a gente chama de M-Chat, que normalmente a psicóloga já aplica com a gente na primeira consulta que a gente vai, quando há a suspeita do autismo, né? E aí, essas perguntas o pediatra já podia ter feito para mim naquele momento. E ele não fez. Então, assim, foi algo que ele poderia ter adiantado nesse sentido. Apesar do diagnóstico dela ter sido fechado com 1 ano e 9, eu saberia, sim, com certeza, que se isso fosse sinalizado, poderia ter sido fechado com 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Você falou também dessa questão do apoio do SUS, por exemplo. Falta alguma coisa ainda para o Sistema Único de Saúde atender melhor a família com autista? Falta, sempre há o que melhorar, né? Tudo que a gente faz na vida pode melhorar um pouco mais. E o que eu sinto falta hoje no SUS, não só pela minha filha, mas por todas as crianças que ainda estão na fila de espera, né? É uma lista muito grande. Em todas as instituições que atendem criança autista, se for feita uma pesquisa, se tiver um censo que hoje não tem, a gente já deu um passo recentemente, que foi criar a carteirinha do autista, que muitas mães ainda não sabem, mas vai ser feita no CRAS, já foi lançada, teve uma inauguração, já foi lançada, até para a gente contabilizar quantos são, né, essas crianças autistas, que tipos de necessidades elas têm. Então, assim, o que há de se melhorar é a quantidade de vagas para outras terapias. Hoje o SUS só permite que você cadastre 5 profissionais, 5 terapias diferentes, né? 5 áreas diferentes. E hoje a gente sabe que o autista ele necessita, não é só de 5 terapias, é de muito mais especialidades, né? E a quantidade de tempo, infelizmente hoje pelo SUS ele só pode atender por 30 minutos. Então uma terapia por 30 minutos é pouquíssimo. Hoje, se o atendimento pudesse ser de 1 hora,
Lógico que seria muito melhor, mas aí a demanda de atendimento iria diminuir consequentemente. Porém, em contrapartida, se o governo, né, tem políticas públicas e contrata mais profissionais capacitados para essa área e estrutura mais ambientes para isso, essa lista diminui, a qualidade de terapia que essas crianças recebem é muito melhor e um prognóstico futuro excelente. Entendo. Eu estou aqui com a Vanessa Menezes, ela que é pedagoga e mãe de uma criança autista, a Laura, não é isso? A gente está indo para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. E ela me dizia, aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão, completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado em um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Vanessa Menezes, ela que é pedagoga, mãe da Laura. E a gente faz a pergunta, Vanessa, qual é o desafio dentro de casa? O desafio dentro de casa é organizar toda a rotina dela todos os dias. Seguir fielmente aquela rotina que ela tem. Tem 3 meses que chegou uma irmãzinha para ela. Então hoje o nosso desafio atual está sendo fazer com que a Laura perceba a presença da irmã, né, no dia a dia. E organizar toda a rotina dela, seja no momento de ir para a escola, no momento de tomar banho, de fazer as atividades de vida diária. Né? O que é que acontece se a rotina não é cumprida? Ela desestabiliza um pouco, né? Ela fica chorosa, ela não colabora tanto para que flua conforme a música tem que tocar durante todos os dias. Então, a gente precisa ter o mínimo de organização, né? A casa é toda sinalizada para que ela consiga se comunicar com a gente. Então, a gente precisa hoje desse artifício, dessa alternativa para se comunicar, porque ela não é verbal ainda. E ainda que ela não se torne no futuro, a gente precisa estabelecer uma forma de comunicação alternativa, né? Para facilitar o entendimento no dia a dia da demanda dela, do que ela necessita, se ela quer beber uma água, se ela quer tomar um suco, se ela quer comer. Isso daí, de uma certa maneira, você tem que levar para a escola. Como foi a chegada na escola? Então, quando nós decidimos inserir a Laura na escola, foi uma peregrinação, aí foi. E continua sendo todos os anos. Então, ela começou a estudar no ano passado. E até chegar a uma escola que aceitasse, é terrível a gente utilizar esse termo aceitar, porque as escolas são obrigadas a... É lei, né? É lei, está na lei, mas por falta de um órgão fiscalizador, mais uma vez, as escolas acabam descumprindo essa lei. E os pais ficam nessa peregrinação. A princípio, eu não procurei uma escola pública, não procurei um CMEI, porque não tinha próximo da minha residência, então eu optei para colocar numa escola particular. E mesmo sendo uma escola particular, as escolas sempre dão aquela desculpa do tipo, a gente vai deixar na lista de espera e depois entra em contato, a gente te liga depois. Então, quando eu procurava escola, eu procurava conhecer enquanto pedagoga, eu jamais sinalizava o autismo da minha filha. Então, eu fazia perguntas do tipo de inclusão, se tinha crianças com necessidades especiais, quantas crianças tinham. Ia conhecer o ambiente escolar, olhar a estrutura,
a linha pedagógica, até por eu já ser da área. E quem apresentava a escola, meu Deus, só faltava dizer assim, vem, a sua matrícula está aqui, seu filho vai ser matriculado aqui, pode passar na secretaria, passar no financeiro. E aí, quando eu sinalizava que ela era autista, eles já davam aquela recuada e diziam, mas sempre tinha aquele mais, aquela vírgula, aquelas reticências. E finalmente eu consegui uma escola. Não foi uma escola que disponibilizou auxiliar para ela, porque é lei, existe a Lei Berenice Piana, que é garantido a qualquer autista, né, que necessite de apoio, esse auxiliar, esse cuidador para ficar com essa criança, mas muitas escolas não colocam. São poucas as escolas hoje que colocam, até porque demanda não só a formação desse profissional, mas também uma capacitação desse profissional para ficar com essa criança, né? O cérebro da criança autista funciona diferente. Então, quando eu encontrei a escola, ainda que a escola não disponibilizasse o auxiliar, a gente entendeu, junto com a psicopedagoga e a coordenadora da escola, e a professora e a auxiliar, que já tinha na turminha, né? Que aquele seria o momento para que ela socializasse, né? E o aprendizado de outras habilidades da parte cognitiva viria no dia a dia, conforme elas fossem percebendo a demanda da Laura. E aí eu topei deixá-la, até para que ela começasse a perceber que existia um momento em que ela ia estar com os pais em casa e um momento que ela ia estar com os coleguinhas na escola. Então, essa parte é muito importante. A gente não pode jamais deixar que os nossos filhos não frequentem um ambiente escolar por uma dificuldade dessa. A gente precisa oportunizar isso para eles, é importante. E como é a questão do caminho para uma possível e desejável autonomia e independência? São as terapias. Sem terapia, ele não vai conquistar nunca a autonomia. Não adianta aprender a criança dentro de casa e dizer eu vou ensinar do meu jeito e é assim que ele vai aprender. É preciso compreender o espectro, ele é muito amplo. Cada criança, cada autista funciona e tem características diferentes. Existem as 3 características que são comuns a todos, que necessitam para se fechar o diagnóstico, que são a questão do déficit social, a questão do atraso de linguagem, a questão das estereotipias, mas existem algumas especificidades que é particular de cada um deles. E sem as terapias, sem os profissionais habilitados para intervir naquela idade, não há um retorno de um prognóstico bom. Não tem como deixar essas crianças dentro de casa sem ter terapia. Então, para que ele consiga conquistar uma autonomia, tem que ter terapia. Tem que ter terapia e tem que ter não só essa semana de conscientização, não só momentos como esse de agora de troca que a gente está tendo aqui no programa, mas que durante o ano inteiro as pessoas se tornem empáticas. Né? Que ao ver uma criança se jogar no chão, ao ver uma criança chorar, né? Quando está no shopping ou no supermercado, não achar que é uma criança mal educada, que foi os pais que não deram educação, que há muita confusão das pessoas, há muitos olhares que julgam nesse sentido. A gente precisa conscientizar para diminuir o preconceito. E outra coisa muito importante também é o apoio, é uma rede de apoio que a gente precisa ter. Hoje, por exemplo, para que eu pudesse estar aqui, alguém tinha que ficar com Laura, alguém tinha que ficar com a Lorena também, que é a irmãzinha da Laura. Então, a rede de apoio, ela é muito importante. Ainda que você não possa dar uma ajuda de ficar com a criança, mas que você se importe, né? De dizer assim, como foi seu dia? Está precisando de alguma coisa? E se você não puder fazer nada disso, dê um abraço, né? Porque muitas famílias, após o diagnóstico, às vezes não é a família que afasta, é alguns familiares e alguns amigos que se afastam. Então, a gente precisa conscientizar também quem está do nosso lado, sensibilizar nesse sentido, né, de ter uma rede de apoio. Você falou da rede de apoio, grupos de WhatsApp que você já citou, grupos de associações, o quanto é importante para vocês? É importantíssimo, principalmente para pais que vivem o luto do filho
planejado, né, do filho que vem. E aí, quando vem esse diagnóstico de autismo, o mundo cai por terra. E esses grupos se tornam importantes nesse sentido, para que eles busquem, escutando a experiência do outro, escutando a opinião de um profissional, que normalmente nesses grupos tem fonoaudiólogos, terapeutas, tem psicólogos, tem pessoas que trabalham com musicalização, que é algo também que é muito importante. Então, eles vão dando orientações, né, ainda que não seja um apoio físico, é um apoio emocional, que é muito importante. Troca de informações. Demais. De atividades, de rotina do dia a dia, de como eu fiz com meu filho e funcionou assim, e talvez funcione para o seu, né, de conhecer alternativas. Quando a gente analisa, exemplo, a parte da intervenção precoce, como você sugeriria um pai que descobriu recentemente o autismo? Que tipo tem que ser acelerado? O que tem que ser tocado primeiro? Não dá para afirmar o que é que tem que ser... A primeira coisa que tem que fazer é procurar intervenção, fechando ou não o diagnóstico. Procure o profissional, procure um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, uma psicóloga, se for neuropsicóloga, melhor ainda, uma fonoaudióloga, própria para a idade do seu filho. E aí esse profissional vai sinalizar, olha, é por aqui que a gente tem que começar. A Laura tem os objetivos, né, dela para essa fase que ela se encontra agora. E conforme ela for avançando nos objetivos que a gente estabeleceu junto com a terapia, com os terapeutas, eles vão dizer, ó, agora é a hora da gente pular essa etapa. Ou então, ó, esse objetivo, dessa forma, com essa estratégia, a gente não está alcançando. Então, vamos alcançar de outra forma. Então, esse feedback junto com os terapeutas, ele é importantíssimo. Jamais você tem que levar seu filho num profissional e não acreditar no trabalho que ele faz. E você tem que dar continuidade àqueles objetivos que foram traçados no consultório. O tempo que o terapeuta passa com a criança, às vezes é de 30 minutos, 1 hora. Então, é muito pouco. Você que está em casa no dia a dia, e a gente observa que há um grande número de dedicação assim, de mães, né, que acabam se dedicando muito mais a essas crianças, quem é mais especialista, nada melhor do que você próprio para conhecer o seu filho. A dedicação é exclusiva. Hoje a minha dedicação para a Laura hoje é exclusiva. Pelo menos até ela conquistar um pouco mais de autonomia, né? Então, existem os objetivos que já foram traçados com todas as terapeutas dela e a gente vai trabalhando em conjunto. Tem um caderninho que eu sempre anoto o que foi feito. Elas também têm os números de contatos uma das outras e trocam informações diariamente sobre ela. Alguma dica que você daria para a gente concluir sobre a melhor forma de lidar com tudo? Amar. A gente só precisa colocar amor. Amor e muita paciência. Porque tudo vai encaixar no lugar que tem que encaixar, no ritmo deles, no tempo deles. E correr atrás, não pode cruzar os braços, não pode parar. Né? Não é à toa que o símbolo do autismo é uma fita de quebra-cabeça. Porque todos os dias a gente monta uma pecinha dessa. Tem que correr atrás, não é fácil. O dia a dia é cansativo, mas a gente precisa lutar, porque somos os braços e as pernas deles. Até o dia que eles precisam. E até quando não precisa, nós que somos atípicos, né? A gente não deixa de contar com a ajuda dos nossos pais, mesmo casando, mesmo saindo de casa. E as crianças, né, que são diagnosticadas principalmente. Pois bem, Vanessa, foi um prazer. Muito obrigado por todas as informações. A gente segue aqui e fica à disposição. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer.
O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a Silmara Gabriela, fonoaudióloga. Silmara, muito obrigado por ter aceitado o nosso eu que agradeço, Wendel. Me conta, qual a importância da fonoaudiologia, logo que puder, para um tratamento de TEA? Então, hoje sabemos que o autismo, né, ele é uma tríade. Então, ele tem duas bases para se fechar um diagnóstico pelo DSM-5. Né? Então, que duas bases são essas? O prejuízo na comunicação, né, social e comportamentos restritos e repetitivos. Certo. Então, se eu tenho uma criança já com alteração de linguagem, um atraso de linguagem, eu já tenho 50% de um possível diagnóstico. Né? Então, e sem falar que a comunicação é um diferencial, né, entre os animais, nós seres humanos. A comunicação é um diferencial da gente. A gente apenas não fala, a gente se comunica, né? Falar, eu até dou o exemplo de papagaio. Papagaio fala, mas ele não se comunica. Ele pode repetir palavras da língua, né, da família que ele convive, mas ele não se comunica. Ele não vai chegar para você, perguntar como você está e aguardar a tua resposta. Ele pode perguntar até, tudo bem? Por imitação. Então, ele fala, ele não se comunica, né? Então, quando se tem uma criança que ela já apresenta um atraso de linguagem, né? Então, já começa e os pais ou alguém do seu convívio, seja o pediatra, seja um familiar, ou até mesmo a escola mais tardiamente, depois dos 2 anos, começa a sinalizar. E um dos principais, a primeira porta que vai ser que bate os pais, normalmente é um fonoaudiólogo para ver a questão do atraso de linguagem. Sabendo que o autismo não é um atraso de linguagem, a gente não denomina um atraso de linguagem. Há alguns anos atrás, sim, os relatórios para fechar diagnóstico que ia levar para o neuro tinha atraso de linguagem, criança com hipótese diagnóstica fonoaudiológica de atraso de linguagem. Hoje tem um desvio de linguagem, acho que tem que ficar muito claro. Por que essa diferenciação? Então, a gente tem que deixar muito claro o que é um atraso de linguagem simples de uma criança típica e o que é o prejuízo comunicativo para uma criança que está dentro do espectro autista. Certo. Então, o atraso simples seria uma criança que tem 2 anos e realiza e tem no seu repertório de comunicação as habilidades de uma criança de 1 ano. Certo. Por exemplo, então, eu sei que uma criança típica com 2 aninhos, ela já tem um vocabulário com X palavras, entre 150 a 200 palavras, né? Não é um número exato, mas em média. Consequentemente, se eu já tenho um repertório, né, com essa quantidade de palavras, eu já consigo formar frase. Eu já tenho a minha comunicação não verbal, que é o que predomina em bebês, né, até mais ou menos 18 meses de idade. Então, se eu chego com a criança com 2 anos de idade e ela só fala papai, mamãe, titia, vovó e só aponta, eu já tenho que ficar com o sinal amarelo aceso, né? Já o autismo, isso é um atraso de linguagem. Então, quando vem para o consultório para avaliação, é visto que aquela criança está realizando habilidades de uma criança de 1 ano. Certo. Então, ela tem comunicação não verbal presente e já apresenta comunicação verbal, né? Com poucas palavras, um repertório pobre ainda, 5, 10 palavras. Onde, se eu for seguir uma linha de aquisição, já era para essa criança estar formando frase, né? O autismo, não. O autismo, hoje, a gente, quando
faz uma avaliação que tem suspeita e a criança nos dá, diante da avaliação de protocolos, que ela está dentro do espectro, quando enviamos o relatório para um neuropediatra ou para o psiquiatra, para fechar, para dar CID, né, colocamos desvio de linguagem. Por quê? O desvio de linguagem, eu posso ter uma criança. Nós primeiro temos que entender o que é o espectro autista. Então, tem o autista da pontinha bem leve, funcional, que fala, mas está dentro do espectro por algumas características que o DSM-5 apresenta. E tem aquele mais severo, que não fala, que é comprometido. E tem a dependência dele do outro. Ele precisa de terceiros para poder realizar as atividades e conviver em sociedade. Então, o que acontece? Eu não posso dizer que toda criança com autismo, ela tem atraso. Não, porque eu tenho os extremos. Então, eu tenho um desvio de linguagem. Eu posso ter uma criança com 3 anos que não se comunica verbalmente, mas fala várias palavras em inglês. Não tem nenhuma dificuldade em chegar com outro, em manter contato, mas ele não faz a comunicação não verbal que é presente de uma criança de 1 ano. Então, ele tem um desvio de linguagem. Ele pode estar muito bem para uma criança da idade dele, mas ele não tem o que uma criança de 1 ano e meio possui, uma criança típica. Quando analisa isso, o que é trabalhado inicialmente e por que a intervenção precoce é importante? Então, feito a avaliação inicial, nós já conseguimos ver um comparativo entre o que é esperado para a idade e o que a criança está apresentando. Quanto mais precoce for o início, a intervenção, melhor para a gente adquirir essas habilidades que estão em atraso. A criança está em processo de aquisição, que falamos que ele está no período crítico de aquisição, né? A neuroplasticidade que os psicólogos falam tanto, batem tanto nessa tecla. Então, imagine eu aprender a falar uma língua com os meus 30 anos, ao invés de eu aprender a falar uma língua com 10 anos. O de 10 anos vai ficar muito mais fácil para ele adquirir uma segunda língua do que uma pessoa que tem 30 anos. Então, a intervenção precoce, ela tem como meta correr contra o tempo. Então, se eu tenho um pequeno de 3 anos que está realizando esse desvio, eu vou começar com as habilidades de 1 ano que ele ainda não possui, né? O que é mais comum chegar? A comunicação não verbal alterada, né? Deficitária. Então, o que acontece? O desejo da família é que a criança fale, mas quando é realizada a avaliação e passado quais serão os objetivos terapêuticos daquela criança, eu tenho que deixar claro qual é a sequência que eu tenho que seguir para poder vir a fala. Então, como é que uma criança vai pedir se ela não sabe nem apontar, olhar para você e olhar para o objeto e pedir? Realizar a comunicação não verbal. Ela é pré-requisito para vir a verbal. Quando se faz esse trabalho, o trabalho é preciso que seja semanal, mensal? Qual a periodicidade? Então, normalmente o que a gente vê é 1 vez por semana em consultório. Terapias de 50 a 1 hora, mas o ideal, dependendo do grau de dificuldade dessa criança, né? Mais de 1 vez, 2 vezes no mínimo por semana. Se a criança apresenta outra comorbidade, por exemplo, a apraxia, né? Estudo de 2016 já mostra que crianças com TEA, 65% apresentam apraxia, que é uma outra demanda fonoaudiológica. Então, o que é sugerido? No mínimo 3 vezes na semana. Então, vai variar de caso a caso. Mas o que é feito na prática? 1 vez por semana, de um leve ao moderado, e quando severo, 2 a 3 vezes, se tiver comorbidade, o mesmo jeito. O que é considerado sucesso para um trabalho nos primeiros 6 meses? Comunicação funcional. Fazer essa criança se comunicar automaticamente e voluntariamente. Então, ela não precisar realizar comportamentos inadequados, usar o outro como extensão dela, né? O que é comum acontecer a criança quando não tem esse não verbal presente. Então, o exemplo de não verbal, o apontar, o olhar para você. Se eu quiser a sua caneta, eu vou olhar para a sua caneta e vou olhar para você.
Então, você vai entender pela minha linguagem corporal que eu estou desejando ficar com sua caneta para escrever, enfim. Então, se eu não tenho essa interação social, essa comunicação não verbal, o que eu vou fazer? Eu vou tomar, ou se não, vou usar uma outra pessoa, ou pai ou a mãe, quem tiver, vou pegar o braço, a mão dessa outra pessoa, vou levar ela até o que eu desejo, sem pedir, sem comunicar. Eu não estou fazendo troca social. Comunicação ainda só existe se tiver o outro. Linguagem receptiva, linguagem expressiva. Se não tiver, não está havendo comunicação. Isso daí geralmente tem bons resultados? A terapia é um conjunto. Ir apenas para a terapia fonoaudiológica uma vez na semana, pode-se ter um resultado? Pode, mas não prognóstico a curto, médio e longo prazo, dependendo dos objetivos, né? Tem que ser um trabalho intensivo. Vai para a terapia 1 hora por semana, 2 horas por semana, mas o trabalho tem que ser contínuo em casa, na escola, se a criança já estiver em período escolar, e todo mundo estiver falando naquela mesma língua. Então, por isso que é interessante as evolutivas, para estar orientando como essa família realizar esse treino em casa. Então, quantas vezes a criança não vai pedir, que é a habilidade básica? Inicialmente, ensinamos a criança a pedir, seja de forma verbal ou não verbal. Então, em sessão de 1 hora, eu posso ter 20 tentativas manipuladas, estruturadas para ela me pedir o que ela deseja. Então, por isso que eu uso reforçadores, o que a criança deseja, para ela ter essa motivação de vir até a mim para pedir o que ela deseja e eu modelar esse pedido dela, sendo um não verbal, um apontando ou verbal. Então, imagine em casa, né? Um convívio com todo mundo, vários momentos ele vai desejar. Na escola nem se fala, são 20 horas por semana, quando a criança está em um turno só. Então, quantas vezes ela vai querer ir lanchar, pegar o do coleguinha? Então, todo mundo está bem orientado, vai ser um treino intensivo, vai ser a continuidade da terapia em casa e em outros ambientes generalizados. Como a fonoaudiologia trabalha com esses outros profissionais que você citou, com a multidisciplinaridade? Então, o tratamento, né, terapêutico da criança com autismo é realizado através de uma equipe multidisciplinar. O ideal é que essa equipe esteja em contato para estar terapeuta trocando ocupacional, o fisioterapeuta, o psicólogo, o pediatra, até o neuropediatra também, nas visitas a cada 3, 6 meses para verificar como está a criança, né? E, se possível, que um educador físico, um musicalizador? Sim, também as terapias complementares, né, que ainda não tem tanta evidência em estudos científicos, né? Mas fica até a dica para o pessoal publicar, né? Para ter essa evidência científica, né? Claro. Mas sim, as terapias complementares, como musicoterapia, né? E outras atividades que existem e têm resultados, né? Também faz parte para ajudar a gente a entrar em contato com todos esses profissionais para trocar e nos ajudar, né? Então, por exemplo, se uma criança que eu pretendo que ela sente, que ela tenha atenção na proposta que eu estou fazendo para ela, para puxar dela a demanda de comunicação, eu já falo lá com a TO qual é o recurso que eu posso usar sensorial para aquela criança sentar. Já falo com a psicóloga para ver qual forma de manejo daquela criança para ela ter atenção, né? Então, é um trabalho realmente conjunto. Quando não, já respostas legais, né? Comigo, espera aí, só está dando comigo ou também nas demais terapeutas dessa criança? Então, a troca entre os terapeutas é importantíssimo, tanto quanto a família como a escola quando está em período escolar. E eu imagino também que, exemplo, existem caminhos, objetivos que podem ser contribuídos, porque eu acredito que o psicólogo pode puxar para um lado. Juntos, vocês conseguem definir um objetivo? Sim, sim. Existem as habilidades básicas, né? Então, quando uma criança chega com muita demanda de habilidades, então, por exemplo, se chegar uma criança com 2 anos, ela não senta. Uma das dificuldades sociais é o contato visual, a empatia com o outro, então ela não olha, ela não senta, ela não tem interesse em brincar, o jogo simbólico dela é pobre, né? Ela não faz uso funcional do brincar, né? Não tem nenhum tipo de comunicação presente, seja ela verbal ou não verbal. Então,
A equipe, ela vai trabalhar com objetivos em comum. Não é porque eu sou fono que eu só vou trabalhar a comunicação. Como é que eu vou trabalhar a comunicação em um pequeno que nem senta? Um pequeno que nem olha para mim? Um pequeno que em um brinquedo de encaixe ele não sabe fazer a pinça para pegar uma argolinha e colocar no brinquedo, né? Como é que eu vou lidar com a criança que ela tá cheia de comportamentos inadequados, as birras, né? Será que isso é birra mesmo, uma alteração comportamental, ou tem uma alteração sensorial, de ruído, de toque? Então, existem habilidades básicas para poder chegar no meu objetivo. E não somente eu, mas como toda a equipe, ela vai ter um objetivo específico da sua área, mas se a criança tiver com essas demandas, toda a equipe vai trabalhar em prol de adquirir aquelas habilidades, do sentar, do olhar, do apontar, que não é só específico de uma área, né? Habilidades básicas, como o próprio nome diz. Eu estou aqui com a Silmara Gabriela, ela que é fonoaudióloga, a gente vai para um intervalo. Volta já. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Silmara Gabriela, ela que é fono. Silmara, a família, como pode trabalhar, como pode ajudar? Existe algum tipo de erro que um pai ou uma mãe pode cometer dentro de casa? Então, como a gente conversou um pouquinho no bloco anterior, a família faz parte do processo terapêutico, né? Para levar o que é realizado em sala terapêutica, realizar em casa, né? O objetivo é que a criança generalize um comportamento esperado, um comportamento trabalhado. Então, de que forma a família pode ajudar? Levando o treino de sala para casa. Vamos filtrar em relação à comunicação. Então, se eu estou treinando em sala, essa criança a pedir verbal com a palavrinha dá e o não verbal. Então, se eu passo 50 minutos com essa criança, estou aqui com a pipoca, que é o que ele mais gosta de comer, né? Então, ele pediu 30 vezes, fez esse treinozinho com ajuda parcial minha ou ajuda total, mas ele tomou a iniciativa de pedir e verbalizou, mesmo que seja por imitação. Então, é feita a orientação para em casa, não só com a pipoca, mas com o controle da TV, com o celular. Você quer o celular? Como é que pede? Como é que faz lá na Tia Sil? Dá e ele reproduzir. A família vai atrapalhar se a gente falar duas línguas diferentes. Entendi. Eu passar 50 minutos com a criança
com o reforçador dela, que é o objeto de desejo dela. Olha, tia, só dá se você esticar a mãozinha. Dá, a criança executa e verbaliza. Então, eu chego em casa, a criança quer um bolo que está na mesa. Então, ela pega a tua mão e leva para a mesa. E você entregar, qual o esforço que ela vai fazer para levar aquele comportamento que estava sendo estruturado, aprendido em sala, em casa. Então, essa criança nunca vai generalizar, né? E não exigir falar dela, falar por ela. Ah, ele fez assim, ele esticou assim um roxo. Já sei, ele quer tomar o suco agora. Deixa ele pedir, deixa ele ter intenção. Permita ele se comunicar com você para poder explorar esse mundo das palavrinhas. Tudo que facilita acaba atrapalhando no trabalho da comunicação e como o trabalho de todos os outros profissionais. O que seria a ecolalia? Então, a ecolalia é um comportamento que está dentro do espectro autista. A criança, lembra que nas duas bases, as duas bases do autismo, comportamentos restritos e repetitivos e prejuízo na comunicação social. Dentro desses comportamentos restritos e repetitivos estão as ecolalias, que são repetições de palavras, sons ou frases que a criança viu em um outro contexto. Então, ela foi lá assistir a Peppa, né? E a Peppa falou, por exemplo, lá vamos nós. Aí terminou de assistir a Peppa, vamos tomar banho agora, fulaninho. E lá vamos nós. Vamos lá, passar sabonete na cabeça agora. E lá vamos nós. Certo. Então, é uma repetição disfuncional. Ele está falando? Tá. Mas não está sendo funcional. Entendi. Qual é o contexto de falar e lá vamos nós? Né? Até a entonação da fala é igual ao do personagem. Isso, o que é mais comum acontecer com desenhos. Normalmente acontece com desenhos. Então, é uma criança que está falando, mas ela não está se comunicando. O que fazer nessas horas? Então, a estratégia para realizar deletar esse tipo de comportamento, a gente vê qual o foco que está motivando essa criança, que está estimulando essa criança a realizar, a produzir. Normalmente hoje, 90% são recursos tecnológicos, seja a TV, seja o tablet, né? Com desenhos comuns que as crianças gostam. Lembra lá do comportamento repetitivo, né? Que tem na tia do autismo. Então, adora a Peppa. Então, assista a Peppa, terminou a Peppa, aí volta com o dedinho, vai assistir a Peppa novamente. Volta. Então, a gente tem que eliminar o foco que está gerando isso. Não, já tiramos o foco, mas continua. E é uma criança que tem um repertório que fala, né? Mas vai ou não vai, essa criança traz um contexto de uma ecolalia, né? Então, nós temos que ampliar essa frase, né? Então, se no momento eu tô brincando com a massinha com ele, vamos fazer um gatinho agora. E ele fala, e lá vamos nós? E lá vamos nós fazer o gato. Então, ele vai repetir, e lá vamos nós fazer o gato. O gato que então contextualizar para essa frase se tornar uma frase funcional. Se o Marici não estivesse fazendo a massinha, tivesse em outro contexto que não se encaixasse, você não conseguisse direcionar para uma fala funcional, a gente ia ignorar. Porque um comportamento ser mantido se ele é reforçado, né? Então, são basicamente essas duas estratégias mais usadas para eliminar a ecolalia. Então, existe num caso como esse um autista que não fala? Existe. É uma porcentagem menor do que a não verbal, mas o autista que está lá no espectro do mais severo, ele tem um comprometimento social, um comprometimento de comunicação muito maior, chegando a não se comunicar, né? Pode usar o não verbal, pode, mas a fala não vem. O último estudo, ano passado, que eu li, relatava que 30% das crianças que estão dentro do espectro não chegava a verbalizar. E você me pergunta, e se Maria, aí essa criança vai ficar sem se comunicar? A comunicação não verbal é suficiente? Não é suficiente, né? Ela é pré-requisito para verbal. Nesses casos, vamos usar uma comunicação alternativa, né? A mais usada hoje, cientificamente comprovada, é o PECS, que é a troca de imagens de figuras com o outro. Então, se eu desejo a tua caneta, usando o exemplo da caneta, eu vou estar com a minha pasta do PECS. É uma pasta onde tem folhas com imagens do cotidiano, onde
do nível 1, que ele só faz a troca de 1 para 1, eu quero a caneta, eu peguei a foto, a imagem da caneta, te entreguei, então te disse o que eu queria e você me entrega a caneta. Até a da frase, eu quero ir para casa. Eu entregar um contexto dizendo que eu quero ir para casa. Então, essa criança não está verbalizando, mas ela está se comunicando, ela está tendo troca social. A falta de exemplo, uma demora para ir à fono, pode causar prejuízos irreversíveis? Então, como hoje o diagnóstico está sendo precoce, no DSM-4 se fechava a partir dos 3 anos. 3 anos para a fono já é uma idade que tem que intervir ontem. Para a gente aproveitar a neuroplasticidade, para a gente correr contra o tempo e aproveitar o período crítico de aquisição. Né? Então, quanto mais tarde vir, mais demandas eu vou ter para correr contra o tempo. Então, uma criança típica, segundo os protocolos de avaliação, ela com 6 anos já para ela estar com toda a comunicação, seja verbal, fonética, concluída. Então, imagine se chega uma criança com 5 anos, com 7 anos, com 10 anos, que ainda nem sequer pede verbalmente ou não verbalmente. Então, eu vou ter uma questão fisiológica contra mim para trabalhar e também vou ter uma questão também de mais demandas, mais objetivos até chegar o sucesso, né? Então, independente de diagnóstico, independente de CID, nós temos que trazer essa criança para se comunicar funcionalmente do que é esperado para a idade abaixo de 6. E acima de 6 anos, se tornar ele ter uma comunicação eficaz perante a sociedade. Então, pode ter, dependendo do grau, ele pode ter sucesso, né? Então, tem crianças que já falaram com 8 anos, né? Como tem crianças que chegaram com 4 anos, já tem uma palavrinha e hoje já está chegando próximo que é esperado. Claro que sempre vai ter, né, um prejuízo social, menos visível aos nossos olhos, né? Mas irá ter sempre um prejuízo. Mas isso não é motivo para estar na fono a vida toda. Ele vai saber Era a dúvida que eu ia ter. Quanto tempo dura o tratamento com a fono? Público infantil, nós temos uma meta para atingir, que é a idade dos 6 anos. Então, até os 6 anos, né? Então, depois dos 6 anos, o que a criança não adquiriu, nós vamos trabalhar em cima. E haverá sempre um prejuízo, mas essa criança não ficará sempre. Ela terá que ter meios, mecanismo de encarar esses desafios. Então, em um adulto que está dentro do espectro, algo muito simples de notar é a relação com o outro. Então, se você está aqui conversando comigo e eu perceber que o meu assunto contigo não está interessante, você vai começar a me dar sinais faciais, corporais. Então, vai ficar olhando para o relógio, vai olhar desviar o olhar. A tua resposta expressiva vai mudar. Então, no momento você estava formando frases, sustentando diálogo comigo, e agora tu só tá, tá. Então, eu já consigo perceber que não está interessante para você. Um adolescente adulto que está dentro do espectro, ele vai conversar com você, normalmente ele vai te olhar, vai conversar, mas ele não vai ter esse feeling de perceber a tua comunicação não verbal que você já perdeu o interesse. Também não ter, outro exemplo, dar uma notícia triste, não ter aquele cuidado na melodia, não ter um jeito diferente de usar as palavras. Ele vai dizer, fulano morreu. Não vai chegar e te fazer todo um contexto, né? Isso não estou dizendo que o autista, ele não tem sentimentos, ele tem, mas ele tem uma forma diferente de expressar. Pois bem, muito obrigado, Silmara Gabriela, fonoaudióloga, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu te agradeço você também pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Até mais.